Vamos a mais um vídeo da série Direito Comparado. No vídeo anterior nós falamos sobre contratos, um comparativo entre 6 países da Europa. E hoje vamos falar especificamente de Portugal e vamos falar especificamente sobre um tema muito presente na vida de todo advogado, principalmente os civilistas, claro. Responsabilidade civil. Quando se fala em responsabilidade civil, muitos colegas têm a impressão de que essa é uma matéria que deve ser estudada apenas por aqueles que atuam num contexto contencioso, litigioso. Mas não se engane, responsabilidade civil costuma ser um tema presente em contratos. Exatamente, cláusulas excludentes de responsabilidade civil, seguros. Portanto, se você não atua num contexto contencioso, não se engane, estude esta matéria, conheça esta matéria e venha então comigo hoje neste vídeo para conhecermos os dispositivos da legislação portuguesa que disciplinam essa matéria. Responsabilidade civil, indenizações, este é o tema de hoje. E vamos começar, claro, com o dispositivo que inaugura a matéria no Código Civil Português, o princípio geral da responsabilidade civil. Isso está lá no artigo 483 do Código Civil Português, que equivale àquele que seria o nosso artigo 927 no Código Civil Brasileiro. E veja que, embora um pouco mais prolixo, o 483 fala basicamente aquilo que o nosso 927 diz também. Aquele que com dolo ou mera culpa violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, fica obrigado a indenizar o lesado pelos danos resultantes da violação. E veja, a previsão aqui do número 2, só existe obrigação de indenizar independentemente de culpa nos casos previstos em lei. E quais seriam esses casos previstos em lei? Casos de responsabilidade civil objetiva. Basta seguirmos à frente e encontraremos aqui alguns dispositivos ainda no Código Civil que vão trazer hipóteses de responsabilidade civil, responsabilidade objetiva. Vamos a eles? O artigo 491 vai falar da responsabilidade objetiva das pessoas obrigadas à vigilância de outrem. 492, danos causados por edifícios ou outras obras. E o 493 falará sobre os danos causados por coisas, animais ou atividades. Veja que estes são os dispositivos principais do Código Civil que eu elenquei para vocês. Temos outras disposições em outros diplomas. Vale a pena aqui também, eu coloquei vocês lerem, anotarem aí o artigo 165, 165 do Código Civil Português, que trata da responsabilidade civil das pessoas coletivas. Mas ainda sobre a responsabilidade civil objetiva, no artigo 493, eu fiz aqui um recorte nessa matéria para trazer a vocês uma disposição muito presente em muitos casos, o 493, número 2, que vai falar sobre a responsabilidade objetiva nas atividades perigosas por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados. Então anote, 493, número 2, é um dispositivo muito presente nas ações declarativas ou ações, de um modo geral, em que se analisa a responsabilidade civil. A seguir, vamos para o artigo 562, 562, que vai disciplinar a obrigação de indenizar. Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria se não se tivesse verificado o evento que obriga a reparação. Ou seja, é a consagração aqui do famoso princípio da reparação integral, artigo 562, artigo 562 do Código Civil Português. E a seguir, no 563, 563, vamos observar uma previsão clara sobre o nexo de causalidade, o que diz o 563, a obrigação de indenização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão. Aliás, te convido a conhecer um texto meu, que está no meu site, que se chama O Ônus da Prova
no direito português, ou o ônus da prova no processo civil português. É um tema que casa com esse, do nexo de causalidade. A seguir, no artigo 564, temos o cálculo da indenização, que se assemelha, que se equipara ao nosso artigo 944 do Código Civil Brasileiro. E o que diz o 564? Dirá que o dever de indenizar compreende não só o prejuízo causado, como os benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão e os danos futuros. A fixação da indenização, os danos futuros, está prevista aqui no número 2 do artigo 564. A partir dessas premissas, certamente você está se perguntando já como é que se analisa em Portugal a questão, por exemplo, dos lucros cessantes, dano biológico, dano por privação de uso, etc. Tantos e tantos subtipos de danos não patrimoniais, já que em Portugal se fala muito mais em danos não patrimoniais, ao invés de se utilizar o termo dano moral. Eu selecionei aqui algumas decisões que vão clarear a sua mente nesse sentido. Primeiramente, vamos falar do dano biológico. Dano biológico, em 2022, em abril deste ano, nós tivemos aqui uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal que conceituou o dano biológico. Então, o dano biológico é o dano evento reportado a toda violação da integridade físico-psíquica da pessoa, com tradução médico-legal, ou seja, exige-se uma significação médico-legal com repercussão na sua vida pessoal e profissional. Não importa se há perda ou diminuição de proventos laborais. Decisão deste ano. E o dano estético? Será que em Portugal se fala em dano estético? Resposta afirmativa. Decisão de 2019 do Tribunal da Relação de Guimarães, que diz: o dano estético integra um subtipo de dano não patrimonial a ser autonomizado. E o tal dano pela privação de uso, muito comum, por exemplo, em acidentes de trânsito ou até situações envolvendo imóveis. Dano pela privação de uso. O Tribunal da Relação de Lisboa, em decisão de fevereiro de 2021, diz que o dano decorrente da privação do bem constitui dano patrimonial autônomo. E vamos além, vamos falar da perda de chance, dano pela perda de chance que tanto assombra nós, os advogados, o que diz a jurisprudência portuguesa sobre a perda de chance. Decisão de 2020, novembro de 2020, do Supremo Tribunal de Justiça. A reparação da perda de uma chance deve ser medida em relação à chance perdida e não pode ser igual à vantagem que se procurava. Vejam, meus amigos, vocês que gostam do direito civil e que eventualmente pensam em atuar em Portugal, analisem com carinho a possibilidade de realizar uma atuação voltada a esta temática da responsabilidade civil, porque, como eu disse no início, não se trata aqui apenas de contencioso. Há muitas questões do âmbito consultivo que envolvem conhecimentos, muitas questões que envolvem conhecimentos acerca da responsabilidade civil. Esta é uma área fascinante, uma área com amplo mercado em Portugal. E claro, eu trouxe aqui apenas um guia de dispositivos e algumas ideias relacionadas a subtipos de danos. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.